vai conversar sobre as minhas últimas 5 leituras. Bom, como final, começo de ano, tem todos aqueles vídeos de retrospectiva, metas, que nem foi a hora ainda, melhores do ano passado e lá, isso atrasou um pouco esse vídeo, então na real, eu já tô quase tendo que fazer o meu próximo vídeo de últimas leituras, porque eu já li 4 depois desses 5 que eu vou falar. Então depois do próximo eu já tenho que gravar isso aqui de novo, mas vamos lá, né? Todos os livros que eu vou falar agora, vocês devem se lembrar, talvez, de ter me ouvido dizer que eu iria lê-los nesse vídeo aqui que eu vou deixar aqui em cima. E eu li todos no mês de dezembro. Com isso eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que juntando a experiência de leitura de todos os 5, dezembro foi o melhor mês de leitura de 2016. Começando então, primeiro eu li A Rebelde do Deserto. Esse livro fez bastante sucesso, pelo menos ao meu ver, tanto aqui, tanto lá fora, bastante gente que eu acompanho leu. E ele foi uma surpresa, porque eu tava esperando que eu não fosse gostar tanto assim. Mas eu realmente gostei, a construção de mundo é muito bem feita, eu gostei da personagem principal, eu gostei do plot que a autora criou aqui. A única coisa que me decepcionou, não me decepcionou, mas que eu não achei tão bem executada nesse livro aqui, foi o romance. Eu sou da seguinte opinião: se é pra enfiar um romance na história, que seja um romance bem feito. Se não, deixa sem. Ninguém vai morrer por causa de um livro sem romance. Esse aqui foi um dos casos que a gente poderia ter ficado sem, né? Já que era pra ser assim, podia ter ficado sem. Esse livro aqui vai ter continuação, e aí vamos ver, né, se isso vai ser melhor executado no próximo. Mas vamos ver. No final das contas, ele ficou com 3 estrelas e meia. Eu gostei, mas não foi nada assim espetacular. Depois eu li o que foi sem dúvidas a estrela dessa lista, que foi o The Queen of Blood, da Sarah Beth Durst. Esse livro aqui apareceu no meu vídeo de melhores de 2016, como vocês devem ter visto, espero que tenham visto. Esse aqui terminou em 6º lugar, obviamente 5 estrelas. Esse livro aqui é meio difícil de explicar. Ele se passa em um mundo com diferentes reinos. Cada reino tem a sua rainha, cada reino tem a sua própria geografia. E é o seguinte, tudo nesse mundo aqui, as árvores, a água, o ar, tudo tem espíritos. E esses espíritos odeiam os humanos, eles querem matar a gente. E a única pessoa capaz de fazer com que eles não nos façam mal é a rainha. A rainha, ela é uma mulher muito poderosa, que desde criança mostrou habilidade em controlar os espíritos. Depois ela foi treinada em uma espécie de escola para garotas que têm capacidade de controlar espíritos. E no final de todo esse treinamento, depois de mais algumas partes burocráticas serem escolhidas como campeãs, como herdeiras, o caminho que uma rainha seguiu até chegar, né, ao trono é cheio assim de obstáculos, ela vai ascendendo cada vez mais. E aí quando a rainha atual morre, os espíritos ficam loucos querendo matar todo mundo. Todas as herdeiras, que são as garotas mais poderosas do reino, se unem e todas comandam ao mesmo tempo os espíritos, tipo, me escolha. E a mais forte é a qual os espíritos obedecem, logo ela será a próxima rainha. Sendo assim, os espíritos deixam ela 1 milhão de vezes mais poderosa e aí ela consegue comandar todos os espíritos do reino para que não façam mal. A parte interessantíssima desse livro aqui, que eu tinha dito sobre a geografia dos reinos, é que nesse reino aqui, todo mundo vive numa floresta. O reino é uma floresta gigantesca e as cidades são construídas nos troncos das árvores. São árvores gigantescas, ou as pessoas são muito pequenas, mas eu acredito que são árvores gigantescas. Tipo, maior que meu prédio tem 18 andares. E daí, às vezes, até quando alguém pergunta, de onde você é? Eu sou da cidade X, fica na copa. Ou, eu sou da cidade Y, fica no chão. Eu sou da cidade tal, fica no meio dos galhos. É tipo assim, eu falando pode ser que esteja meio confuso, mas essa construção de mundo foi tão bem executada, foi tão maravilhosamente executada, que eu fiquei de queixo no chão. E eu fiquei tentando explicar pro meu namorado como funcionava o mundo, eu não tava entendendo patavina, mas foi incrível. E daí a gente tem toda essa história da próxima rainha. A gente tem uma protagonista, ela tem uma certa afinidade pra controlar os espíritos, e daí desde o começo a gente imagina, nossa, provavelmente ela vai ser a melhor de todas, vai conseguir virar rainha no final, porque ela é tipo a B10. Muito pelo contrário, ela é péssima. Ela é tipo a pior da escola, ninguém acredita que ela tem chance alguma,
Só que ela, e o nome dela é Delaena, ela é muito inteligente. A Delaena é muito esperta. E isso vai levando ela ao longo do livro, até que a gente chega num final que... Oh, que final! Que final! Eu acho que 70% do motivo desse livro ter entrado na lista dos melhores foi o final. Ele foi lançado agora nos Estados Unidos em setembro, então eu imagino que ele não vai ser lançado aqui tão breve, mas caso você não leia em inglês, fique de olho nisso aqui, caso venha pro Brasil, porque vale muito a pena. Daí eu quis descontrair um pouco e peguei o My Lady Jane pra ler. Digo descontrair porque é unânime que as pessoas acham esse livro, assim, hilário. E ele realmente é bem engraçado, só que eu tive alguns problemas em me conectar com a história. Por quê? Porque aqui a gente tem um final alternativo pra história da Lady Jane Grey, que foi rainha da Inglaterra por 9 dias antes de ser decapitada. Então, até as próprias autoras pedem desculpa aos ingleses pelo que elas fizeram com a história deles, porque elas realmente, assim, viajaram na maionese. Como eu já estudei muito história da Inglaterra e eu tô acostumada com esses personagens sem ser personagens, e sim estudando como pessoas reais que eles foram, foi muito difícil me desconectar daquele pensamento que ficava, tá, isso tá interessante, mas na realidade ela morreu. Tá, isso tá muito legal, mas na verdade eles foram decapitados. Tá, isso é muito legal, mas o rei realmente morreu novo. Então foi difícil calar essas vozes realistas na minha cabeça e realmente, tipo, me concentrar nessa história aqui. E quando eu finalmente consegui, foi uma ótima experiência de leitura, ele realmente é divertido, a gente se apega muito aos personagens e isso acabou sendo também um problema pra mim no final. Porque quando o livro terminou, e aqui a gente tem um final feliz, alternativo pra todo mundo e lá, eu fiquei toda tipo, ai que legal, eles viveram felizes para sempre, só que não, porque na realidade ela morreu decapitada. Então isso foi uma experiência meio agridoce, mas isso foi completamente problema vindo de mim. O problema não foi em nenhum momento o livro, muito pelo contrário, ele é muito divertido, ele é muito engraçado, as autoras foram absurdamente criativas e reza a lenda que o próximo livro que elas vão se juntar pra escrever vai ser sobre a Jane Eyre, que é tipo uma das minhas personagens favoritas da vida, então eu não posso esperar pra ler. E esse livro aqui terminou então com 4 estrelas, apesar dos meus problemas. E daí eu li o super mega ultra original Three Dark Crowns, que é inclusive o livro que vocês mais me pediram pra resenhar e que vai ser resenhado aqui em breve. Aqui a gente tem outra construção de mundo bem elaborada e sim, bem executada. Aqui a gente tem um reino, novamente reinado somente por mulheres, e a rainha sempre tem trigêmeas, sempre. E cada trigêmea nasce com um poder. Nesse reino existem 3 facções, mais ou menos, podemos dizer. E cada facção contém pessoas desses poderes. Então a gente tem os Poisoners, né? Envenenadores, né? Os Naturalists, os naturalistas, e os elementais, né, que cuidam dos elementos. Os naturalistas eu achava que era a mesma coisa, mas não é. Eles cuidam das plantas, dos animais, os elementais não, eles cuidam do clima mesmo. E daí essas trigêmeas são separadas quando elas são pequenininhas, assim, eu achava que eram nascer, mas não, elas chegam a crescer um pouquinho juntas. E vai cada um lá pra sua facção e elas são criadas por famílias que cuidam das princesas das gerações. Então a gente tem aí já uma familiaridade. E elas são treinadas, elas são preparadas pra quando elas completam 16 ou 17 anos, elas se matam. Mas não é assim a Arena de Jogos Vorazes. Elas passam por um ritual em que elas mostram ao mundo o quão poderosas elas são. E depois elas têm 1 ano pra cada uma conspirar pra morte das outras duas. Quem sobreviver, virou rainha. E lógico, a rainha acopla muito mais poder pra facção, pro povo que compartilha do poder dela lá no governo do reino como um todo. Então aqui a gente tem muita intriga política, muitos problemas assim de estado, muita estratégia pra governo, e eu achei isso ótimo. E daí a gente vai acompanhando as 3 rainhas. Eu comentei uma vez que eu vi uma resenha em que a garota falou que o que surpreendeu mais ela nesse livro foi que ela não conseguiu escolher uma rainha preferida. E eu achei que isso fosse acontecer comigo e não aconteceu. Eu odiei 2 e gostei de uma. Basicamente foi isso. Outra coisa que eu achei esquisita nesse livro foi que, por mais que as pessoas se dirijam a elas como Rainha Catherine, Rainha Arsenal, Rainha... esqueci o nome da terceira, que é a mais chata de todas, que é a Elemental. Elas não são realmente tratadas como tal. Elas são, tipo...
elas não dão ordem, elas não mandam em merda nenhuma, basicamente. As pessoas se dirigem a elas como rainha, mas elas não têm poder nenhum. Ok, porque realmente elas não são rainhas ainda. Mas eu achei isso meio contraditório, não sei, me incomodou um pouco. Mas de resto, esse plot de uma tem que matar as outras, e a única parte interessante da irmã elemental foi que ela não queria matar as irmãs. Ela se sentia, ela lembrava de ter crescido com elas e ela amava as irmãs dela. Ela amava, enfim, porque o final desse livro aqui foi complicado. Enfim, eu vou falar mais dos meus pensamentos sobre ele na resenha, porque eu tenho muita coisa pra falar dele. Que bom que vocês escolheram ele, inclusive. Por toda a criatividade da autora e originalidade, tudo isso que eu falei, esse livro aqui não tinha como ficar com menos 5 estrelas. Aí, eu li a maluquice do mês, que foi o The Falconer. Eu deixei esse livro pro final porque eu tinha uma noção louca de vamos deixar o melhor para o final, sem nem saber se eu ia gostar mesmo desse livro. E assim, esse livro tem problemas. Os problemas estão na escrita da autora. Deu pra ver que falta experiência. Dá pra ver que esse aqui foi o primeiro livro dela. Então assim, a ideia é boa, só faltou ser melhor executada. Então, a sinopse diz que a gente está na Escócia em 1800 e quase 900. E que aí a gente tem a Elina, que é filha de um marquês, se eu não me engano. Só que por trás da vida de uma dama da alta sociedade, ela esconde o fato que ela mata fadas, né? O que a sinopse do livro não diz. Aqui a gente vai ter muitos elementos de steampunk, tipo, a gente tá na Escócia em 1800 e quase 900, mas, tipo, não é na nossa realidade, porque na nossa realidade, em 1800, quase 900, não existiam, tipo, veículos voadores pelas ruas. E eu demorei muito pra entender qual era o motivo de ter esses elementos steampunk aqui, porque não fazia sentido nenhum. Eu não entendi por que a autora não podia colocar uma Van Helsing da vida na nossa realidade. Porque aquela realidade claramente não era. Então a gente tinha uma realidade paralela de Edimburgo, com todas essas máquinas engenhocas movidas a vapor. Uma protagonista meio irritante às vezes, mas eu acabei gostando dela. E aquele plot bem tipo marromenos. A mãe dela foi morta pelas fadas e isso causou nela aquele desejo de vingança. E aí ela mata as fadas por ela mesma. E aí ela conta com a ajuda de um fado, né, lindo, maravilhoso, que por algum motivo quer matar fadas também. Então, a primeira metade do livro pra mim foi bem tipo, né, não tava gostando, eu fiz várias críticas dele no Goodreads. Só que aí, de repente, no final, eu fiquei tipo, tá, mas o que vai acontecer? Pera, eu quero saber o que vai acontecer. E quando eu terminei o livro, eu queria muito no próximo, tipo, muito. Tanto que no próximo vídeo vocês vão me ouvir falar de The Vanishing Throne, que é o segundo, que eu já até comprei. E isso me surpreendeu porque era um livro que eu simplesmente não estava gostando. E aí a autora, ainda que ela não escreva lá muito bem, conseguiu fazer com que eu, de repente, me interessasse tanto pela história a ponto de já comprar o segundo livro e daí ser o primeiro livro que eu li em 2017. Então, The Falconer ficou com 3 estrelas e meia, no Goodreads ficou com 3, no Scooby com 3,5. E eu já adianto que o The Vanishing Throne vai ter comentários melhores sobre ele, ainda que eu também continuasse tendo alguns problemas. Mas foi muito surpreendente pra mim isso aqui. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha lá embaixo. Fala pra mim nos comentários se você já leu, quer ler, se interessou por algum desses livros que eu falei aqui. Caso você não seja inscrito no canal, quando o meu rosto aparecer aqui, clique em se inscreve. E caso você não tenha visto o meu último vídeo, ele vai aparecer aqui em cima também. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem. Beijo e tchau.